Essa é a música mais assombrada ou amaldiçoada que já existiu. Ela foi responsável por vários suicídios. Essa música foi banida na Inglaterra e até o compositor da música cometeu suicídio. E a forma como isso aconteceu não foi normal. Se você tem gatilho com isso, sai do vídeo agora. Tô falando sério. Ele pulou de uma janela, não deu certo, foi pro hospital e morreu com um arame. Ele não queria estar vivo. A música chama Gloomy Sunday e tá no YouTube. Eu ouvi e eu tô bem. Só que a questão é, ela é uma música bem triste. Então ela pode causar gatilho em quem já tem problema com isso. Isso é o que eu acho. Coisas que ficam muito legais vistas de um microscópio. A primeira é a diferença entre um pelo cortado com gilete e com barbeador elétrico. A segunda é a pele de um pepino do mar que tem essas pequenas âncoras. Cara, isso é muito legal. A terceira é álcool, que fica muito doido. A quarta é areia, em que você pode ver cada uma das pequenas coisinhas que formam aqueles grãos. E a última é velcro, que honestamente me lembra muito macarrão. Mas é muito legal porque dá pra ver como ele realmente funciona. Homens têm a tendência de escolher trabalhos que pagam mais, como médico, engenheiro ou advogado. Já mulheres têm a tendência de escolher trabalhos que pagam menos, como médica mulher, engenheira mulher e advogada mulher. Piores formas que pessoas já morreram, parte 2. Octavia Hatcher. Em 1888, ela era casada com James Hatcher. E alguns anos depois ela teve um filho e morreu logo depois do parto. Ela então desenvolveu depressão, ficou bem doente, entrou em coma e morreu. Só que outras pessoas na cidade dela também adoeceram e entraram em coma. Então o James queria saber se a esposa dele tinha morrido de depressão ou dessa outra doença. Então ele acabou mexendo no túmulo dela. Dentro, ele viu parte do caixão destruído, com marcas de unha, além das unhas dela no chão, com sangue. E ela tinha uma expressão de puro medo no rosto. Octavia Hatcher foi enterrada viva. Esse experimento da Área 51 vai te dar pesadelo. Todo mundo conhece a Área 51, que dizem ter alien, OVNIs e afins. O nome dessa mulher era Abigail Weston, e ela virou um rato de laboratório na Área 51. Nos anos 40, os Estados Unidos queriam fazer com que os soldados fossem mais fortes. Então eles começaram a fazer testes para ver se eles conseguiriam desenvolver imortalidade. Esses testes seriam feitos na Área 51, e eles precisavam de alguém para fazer esses testes. Então o famoso cientista propôs que eles usassem a filha dele. Eles começaram a fazer vários experimentos nela, com vários produtos químicos diferentes. A aparência física dela começou a mudar, os dentes dela cresceram e ela ficou super alta. E é assim que a Abigail ficou. O pai dela não conseguia aguentar o que fez com a filha e acabou tirando a própria vida. Depois disso, o exército americano acabou meio que deixando ela pro lado e eles decidiram que eles iam deixar ela morrer de fome, pra não se preocupar com ela mais. Só que ela era tão forte que ela acabou saindo do confinamento. Eles tentaram atirar nela, mas nada funcionava. Ela era mortal. Então eles deixaram ela num lugar da Área 51 e dizem que até hoje, de uma certa distância, você consegue ouvir o choro dela. Essa história é só uma lenda e nada disso foi provado, mas ainda assim é bem bizarro. Quanto sangue você doaria pra ver um filme de graça? Quando o primeiro filme de Jogos Mortais saiu, eles queriam uma boa forma de promover o filme. Então eles decidiram que cada pessoa que fosse doar sangue ganharia um ingresso pra ver o filme de graça. Eles acabaram fazendo uma parceria com a Cruz Vermelha pra isso. A primeira campanha deu muito certo e os diretores resolveram continuar fazendo isso, pelo bem que isso ia causar. Então eles fizeram isso pra todos os filmes de Jogos Mortais. Quando o novo filme saiu em 2017, eles salvaram mais de 100 mil vidas. Mas a melhor parte disso tudo foram os progressos feitos. Porque assim como no Brasil, nos Estados Unidos, pessoas LGBT não poderiam doar sangue. E essas campanhas não tinham essa restrição. E isso ajudou muito no progresso para que a lei contra a doação de sangue de pessoas LGBT fosse abolida. I've been picked on 3 times today. Oh, because of my trousers. What's wrong with your trousers? Look at the fucking size of them. Gente, eu achei uma mensagem secreta em Coraline. E é incrível. Quando ela chega em casa, ela recebe esse bolo escrito Welcome Home. Só que notem como o O tem essa dupla voltinha. Se você pesquisar sobre estudos da caligrafia, uma dupla voltinha no O significa mentira. Só que percebam que ela realmente tem uma voltinha só nesse O e 2 nesse. Significando que ela realmente é bem-vinda, isso não é uma mentira. Mas que a mentira é a parte da casa. Ou seja, ela é bem-vinda, mas ela não tá em casa. Essa história de uma boneca bem perigosa. Essa boneca foi lançada em 1997 e as pessoas ficaram bem loucas sobre ela. Todo mundo queria, todo mundo comprava. Mas não muito tempo depois, ela teve um recall
porque ela tava comendo o cabelo das crianças. O ponto dessa boneca é que ela poderia comer as coisas. Ela tinha esses objetos de plástico que você colocava na boca dela, ela mastigava e comia. Mas a bateria era muito potente, então as crianças constantemente prendiam o dedo e cabelo na boneca e simplesmente não conseguiam tirar. Ela mastigava o cabelo inteiro das crianças, até a raiz, e puxava. O tanto de visita em hospital por causa dessa boneca foi bizarro. Vocês acham que se a gente fizer um mutirão assim, pedindo pro TikTok, eles me verificam? Porque pelo menos umas 3 vezes por mês aparecem umas 3 contas com os meus vídeos, com um username super parecido com o meu, com as minhas fotos, e as pessoas seguem achando que é uma conta secundária minha, e não é. É simplesmente uma conta roubando os meus vídeos e roubando o meu username. Então assim, gente, eu já mandei mensagem pro TikTok, a única coisa que eles fazem é apagar a conta. Então assim, será? Se vocês pedirem, eles me verificam? Não é nem pelo capricho de ser verificada. Eu tô cansada de ter meu conteúdo roubado e de ter gente ganhando seguidor em cima de mim. E o TikTok não fez nada. Eles só excluem a conta quando eu tenho que pedir. Obrigada, a pessoa pode pegar qualquer vídeo meu e simplesmente botar uma legenda super horrível, falar que sou eu e, tipo, não tem nada que eu possa fazer, sabe? As pessoas vão acreditar que sou eu porque elas não olham. E como o meu username, ele tem underline, é muito fácil de copiar. Botar, tipo, ao invés de um underline, 2 ou 3. Já aconteceu várias vezes. Eu não sei se é um efeito Mandela, mas me escuta. Sabe a Cinderela? Qual que é a cor do vestido dela? Azul, né? Essa Cinderela todo mundo conhece. Na real, o vestido é branco. E na real, ele nunca foi azul. O vestido parece azulado, só que na real ele é branco. E tudo que a gente vê da Cinderela é azul. As fantasias, o live action. Mas olha isso, o vestido dela parece bem azul aqui, né? Só que se você olhar, a roupa do príncipe também parece. E a roupa dele é branca. Então assim, foi uma mentira que até a Disney acreditou. E hoje, o vestido dela é azul. Mas inicialmente, ele não era. Essa mulher matou mais de 600 homens com maquiagem. Giulia Tofana viveu no século XVII na Itália, e ela criou uma marca de cosméticos. E criou um produto que parecia maquiagem normal, mas que na verdade era veneno, chamado Aqua Tofana. Esse era um período em que mulheres eram praticamente vendidas, com casamentos arranjados, não existia divórcio, e os maridos tinham praticamente autorização para bater nelas. Então a Giulia começou a vender esse produto para mulheres que queriam sair do casamento. E estima-se que ela matou quase 600 homens em mais ou menos 50 anos. Apesar do que ela fez ser bem errado, ela foi a única oportunidade de várias mulheres de sair de relacionamentos que iam matá-las. Vocês sabiam a triste história dos ursinhos de gelatina, ou Gummy Bears? Eles foram inventados no começo do século XIX e eram originalmente chamados Dancing Bears. Era uma referência a esse tipo de urso, que era uma atração na Europa pós-Primeira Guerra. Esses ursos eram acorrentados, seus dentes eram retirados e eles precisavam usar algumas roupas estranhas para entreter as pessoas. Eles eram uma atração bem popular na maioria das cidades europeias. Foi exatamente nessa história que esses ursinhos de gelatina foram baseados. Claro que mais tarde eles mudaram o nome de Dancing Bears para Gummy Bears, que é o nome em inglês. E é claro que não tem mais nada a ver, mas saber a história é bem triste. A bizarra teoria sobre os Teletubbies. A teoria é que Teletubbies foi inspirado em um desenho que passava em um sanatório, chamado de La La Land, que passava na Bulgária. A teoria fala que cada Teletubbies é inspirado em uma pessoa que morreu no sanatório. Primeiro a Lala. Dizem que ela foi baseada em uma garotinha que também chamava Lala, que tinha uma condição que fazia com que ela sorrisse o tempo inteiro. Eles mantinham ela no quarto, sem luz do sol, o que fez a pele dela ficar amarela. Tinky Winky. Dizem que ele foi baseado em uma criança chamada Talutai. Ele era muito levado, e uma das punições era fazer com que ele ficasse de noite do lado de fora, o que fez com que ele ficasse com tanto frio que ele morresse de frio, deixando a pele dele azul. Agora a Gypsy. Baseada em uma criança chamada Donka, ela estava muito doente, mas eles não trataram ela direito, o que acabou fazendo com que ela ficasse verde. A Po seria baseada em uma menina que chamava Polina, e dizem que ela pegou fogo enquanto ela dormia. Na real, isso é só uma teoria, é mais uma creepypasta, na verdade, que não tem muita base real. Mas, cara, essa teoria é doida. Taylor Swift é um clone? Não sei se essa teoria da conspiração bizarra, mas é interessante. Essa aqui é Taylor Swift, certo? Errado. O nome dessa mulher é Zina LaVey, que é filha do Anton LaVey, que fundou a Igreja Satânica. É bizarro quão parecida com a Taylor Swift ela é. A teoria é de que a Zina LaVey, nos anos 80, fez vários clones dela, pra poder manter o seu poder. E uma delas é a Taylor Swift. Sério, gente, elas são idênticas.
Essa imagem começou a circular na internet em 2014, e teoricamente é uma menina chamada Becky, que infelizmente morreu naquele ano. E ela também seria um desses clones. Eu honestamente acho essa teoria bizarra, mas o que vocês acham? Essa é uma das Barbies mais bizarras que já foi feita. Essa era a Barbie Video Girl. Ela saiu em 2010, ela vinha com uma câmera no colar e o vídeo era projetado aqui nas costas. A questão é que ela poderia gravar até 30 minutos de vídeo e até o FBI ficou preocupado com pra que essa boneca poderia ser usada. As pessoas tinham medo de que ela estivesse sempre olhando. Ah, e essa aqui é a Hello Barbie. Ela, por outro lado, estava sempre ouvindo e poderia estar gravando suas conversas a qualquer momento. Fatos bizarros que você provavelmente não queria saber. No século XVIII, você poderia levar seu gato ou cachorro pro zoológico de Londres e dar ele como alimento pros leões para pagar o seu ingresso. Bancos de ônibus são especificamente feitos para que você não consiga dizer quão sujos eles realmente estão. As ostras ainda estão vivas quando você come elas. Na Austrália existe uma planta chamada Gimbi Gimbi, que é tão venenosa que quando os cavalos acabam encostando nela, muitos acabam se jogando na água porque eles preferem morrer do que sentir a dor. Alguns serviços de suporte de chat ao vivo, os atendentes conseguem ver o que você digita antes de você enviar, para que eles consigam responder mais rápido. Coisas vistas de um microscópio, parte 2. As primeiras são formigas, é um bicho pequenininho, inocente, mas é assim que elas ficam vistas de um microscópio. Isso aqui é grama e, mano, ela tá feliz. O próximo é minhoca, que fica assim, meu Deus, que medo. Isso aqui é sal e pimenta visto de um microscópio. Esse bicho aqui, tipo, ele é nojento quando você olha pra ele, mas no microscópio... Dolce, why don't you introduce yourself to the class? Okay? Hi, my name's Dolce with 2 eyes. I feel anxious when I'm high. Nunca jogue esconde-esconde. Uma mãe resolveu jogar esconde-esconde com seus 2 filhos. Ela então começa a procurar na cozinha porque ela sabe que eles sempre se escondem ali. Ela olha embaixo da mesa e ela acha estranho que eles não estão ali, porque ela sabe que eles normalmente estariam bem assustados para ir sozinhos até o porão. Mas resolve olhar lá de qualquer forma. Eles não estavam lá e ela entrou em pânico. Ela então pede para eles virem que ela não estava mais brincando, ela não tem resposta, então ela entra ainda mais em pânico e resolve ligar para a polícia. A polícia vai até a casa, a polícia fala que vai encontrar ela, então ela senta na sala. Enquanto ela tá sentada, ela começa a ouvir algumas risadas e barulhos, além das portas batendo na parte de cima da casa. Ela então acha que as crianças estão lá, sobe e fala, meu Deus, vocês me assustaram muito. Ela abre a porta do guarda-roupa e ninguém tava lá. Então ela desce as escadas e acha o policial com os 2 meninos. Ele fala que eles estavam numa cabaninha ali da casa, e ela acha estranho porque ela já tinha procurado ali. Então, um dos filhos vira pra ela e fala, mãe, por que você pediu pra gente ficar na cabana? Na real, não é mentira. E eu vou contar um negócio interessante pra vocês. É claro que isso não acontece com todo mundo. As obras tristes levarem à morte é uma coisa que acontece há muito tempo. E isso se chama o efeito Werther. Se você conhece literatura, você talvez já conheça sobre essa história. Mas em 1774, foi lançado um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Que praticamente deu início ao romantismo na literatura, em que o protagonista no final comete suicídio. E esse livro gerou uma onda de suicídios na Alemanha na época. E aí os psicólogos começaram a estudar o que eles chamam de suicídio por imitação, que é exatamente o que acontece com a música Gloomy Sunday que eu falei. Isso também aconteceu com 13 Reasons Why, em 2017. Só que isso só acontece quando a pessoa já está em uma situação de vulnerabilidade, seja ela depressão, enfim. Então não é porque você viu ou consumiu alguma dessas obras que você vai cometer suicídio. Mas se você estiver em uma situação complicada, talvez isso piore sua situação. É isso que acontece. Eu vou falar mais uma vez, mas dessa vez eu não vou ser tão educada quanto da última vez. A maioria dos meus vídeos são traduzidos de gringos, assim como da maioria das pessoas que têm conteúdo parecido com o meu. Muitas dessas pessoas traduzem os mesmos vídeos que eu e não dão crédito. Não tô falando que é o caso da Fefe, adoro a Fefe, porém eu nunca me inspirei em um vídeo dela. Me acusar de roubar o conteúdo de alguém sendo que eu dei créditos pro gringo é uma coisa muito escrota de se fazer. Esse aqui é o vídeo que eu traduzi do gringo que eu dei o IB. Puta que pariu! Inclusive, eu tirei print do vídeo dele e usei como plano de fundo. Agora me responde. Se eu tô dando crédito pra uma pessoa, se eu tô dando IB pra uma pessoa, se eu tivesse me inspirando na Fefe, eu ia dar pra ela. Mas eu dei o crédito pro gringo, porque foi em quem eu me inspirei. Agora, vocês estão duvidando do crédito que eu dei no vídeo? Eu tive que bloquear o nome da Fefe dos meus comentários, porque vocês simplesmente não conseguem entender que podem existir 2 pessoas que têm conteúdo parecido que não têm um rixa. Se um dia eu me inspirar nela, eu vou dar crédito pra ela. Mas não foi o caso.